Boa noite. Eu sou o João, eu faço parte do G-Gramos, estou mestrando do curso de História. E hoje a gente vai ter o primeiro encontro, né, do curso História Integral da América Latina com a professora Joline Rodrigues, que também é coordenadora do G-Gramos. E aí o tema da aula de hoje é sobre colonialismo e a questão meridional. Só lembrando que a gente vai... Vocês podem fazer as perguntas de vocês e aí, no final da aula, né, no final da exposição da professora, a gente vai a gente vai pegar as perguntas de vocês e passar para a professora. Só que a professora, né, Joeline Rodrigues, é professora do Departamento de Fundamentos da Educação da Universidade Federal do Ceará, coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisa Antônio Gramsci, né, o G-Gramsci, e do Núcleo de Pesquisa e Extensão em Praxis e Formação Humana. É coordenadora nacional de comunicação da International Gramsci Society e membro do Rede Latino-Americana e Caribenha de Estudos Gramscianos. Possui graduação em Pedagogia pela Universidade Federal do Ceará, mestre em Educação Brasileira pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Ceará e doutor em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense. A professora Joeline desenvolve pesquisas em ontologia marxiana, trabalho e educação, formação humana e praxis. Tem experiência e possui interesse pela educação, com ênfase principalmente nos temas, né, de fundamentos, teorias da educação, sociologia da educação, trabalho, praxis e formação humana. É isto, Joeline, a fala Boa é noite, sua. gente. O tema, né, que a gente está trabalhando e que a gente abre hoje aqui do curso História Integral e Colonialismo, na esteira dos trabalhos que a gente vem desenvolvendo aqui já há algum tempo, já há alguns semestres, né, alguns anos, na verdade, sobre a perspectiva da luta de classes, né, pelas margens, como diz o Gramsci, né, no último curso a gente passou por vários cursos, né, desde o primeiro que foi Marxismo, então para a América Latina, Filosofia da Praxis Global. Então, a gente passou por diversos cursos, né, diversas atividades que foram essas, né, Marxismo na América Latina, Filosofia da Praxis Global, Gramsci nas margens, sempre em duas edições, né, no decorrer do início ao final do ano, a gente pensa, né, em ir fazendo essa imersão. E esse tema da história integral latino-americana, ou história integral do colonialismo, é um tema que podemos dizer que é inaudito, né? Como se diz, não tem muito trabalho desenvolvido, escrito, publicado sobre esse tema, e eu me apoiei aqui em dois pontos, né, nos dois pontos, por isso, introdução à história integral e colonialismo, porque a gente vai tentar trazer aqui as primeiras aproximações dessas leituras, que também nós estamos nos aproximando tanto do ponto de vista dos estudos de Gramsci, quanto do ponto de vista do estudo do colonialismo, pelos prismas da filosofia da praxis. Então, me apoiei num texto do Fábio Frosini, não foi colocado lá na pasta, mas vocês vão acessar depois, vou pedir para colocar, né, de toda a busca que a gente fez no Cielo, em várias bases, né, não tem, mesmo entre os gramscianos, né, os pesquisadores estudiosos de Gramsci que se dedicam ao tema, né, ao pensamento de Gramsci, a gente não encontra fluente obras, textos, artigos sobre o tema da história integral. Isso já é um indicativo, né, de que esse tema, ele apesar de ser bastante atual e necessário, demonstra a necessidade da gente fazer essa articulação e trazer esse debate aqui para a ordem do dia, né? Porque os estudos se centram muito, né, no contexto de Gramsci, e o próprio tema da história integral sempre é derivado de um debate mais amplo, né, pelos textos que eu pude tentar acessar.
Então, para a gente poder falar da história integral, necessitaria, ou necessita, a gente retornar um pouquinho, né, no pensamento do Gramsci, que é de onde a gente vai partir, apoiado no pensamento dele e sobre a história integral nesse texto do Fábio Frosini, a gente vai decorrer um pouquinho sobre a concepção de história no Gramsci para a gente chegar na concepção de história integral e no colonialismo. Então, o conceito de história, né, em Gramsci, segundo o que está definido nos Cadernos do Cárcere e também no conjunto da obra, né, tem alguns movimentos que ele vai fazer, tanto do período pré-carcerário, né, especialmente do período de 1914 a 1918, até chegar nos cadernos. Então, a obra do Gramsci ela vai se complexificando, né, a perspectiva dele sobre o que significa, qual é o conceito, qual é a concepção de história. Então, ela aparece nesse primeiro período aí, né, como ações realizadas e, ao mesmo tempo, né, em outros momentos no conjunto da obra, como história das ações realizadas. Então, no primeiro momento, como sinônimo de liberdade e verdade, né, sinônimo de verdade, ou seja, a história é a verdade, e aí isso, segundo o Frosini, né, na leitura, justamente a maneira de um intelectual italiano na época, que era neoidealista, que era o Croce, ele segue, né, essa linha que vai estar posto lá nos Escritos Políticos, que é a obra que a gente tem traduzida para o português, os Escritos Políticos 1 e 2, né, que pega esse período, nesse caso aqui de 1914 a 18, os Escritos Políticos 1, e depois ele vai acrescentar a identidade da história como luta de classes, né. Isso vai assumindo, vou só pensar aqui o meu tempo também, né, o tempo de fala para não ultrapassar aí o nosso combinado. Então, ele vai assumindo que somente a força, seja mecânica ou moral, né, seria juízo supremo dos contrastes, e vai acrescentando uma certa visão teleológica da dialética, quando afirma que a história, lá no Escritos Políticos 1, né, não mostra que a síntese, né, aquilo que será, tenha sido previamente fixada por meio de um contrato. Então, ele começa a colocar os elementos da dialética, ou seja, compreendendo a história não como a verdade e liberdade, ou seja, as coisas vão acontecendo livremente, vão se tornando verdade, mas, e por isso se torna um contrato, ou seja, harmonizada, essa verdade seria harmonizada, mas seria fruto, né, resultado, na verdade, síntese desses elementos que não são previamente determinados, ou seja, é um movimento. Então, o futuro que se afirma, segundo ele, né, não é estabelecido a priori porque a história não é um cálculo matemático. Então, não há como fazer essa previsão, segundo ele, nesse primeiro momento em que ele afirma isso, né? Depois ele vai complexificando esse processo de previsibilidade da história, né? Mas nesse primeiro momento não é um cálculo matemático, então a história não é um processo mecânico. Então a dialética começa a ser incorporada, né? Diferente da dialética dos distintos de Croce, a dialética, né, que compreende a história como movimento de contradição, né, vai sendo incorporada e vista como método de compreensão da realidade e da luta política como no movimento de forças em constante luta e transformação recíproca. Por isso, né, essa concepção teleológica, ou seja, o que é teleologia? Né? É pensar previamente, né, para o que, segundo Lukács, o Toné e autores que pensam a perspectiva lukáciana também, né, pensam aqui a pré-ideação, pensar antes. E assim como Marx, ela não é determinista, não é uma teleologia determinista, é uma teleologia ativa, né, de previsibilidade que vai acontecer de acordo com o fluxo do pensamento, como pensavam alguns autores idealistas. Né, assim como o fluxo da própria realidade em movimento, em que é preciso intervir ativamente para pôr finalidades, ou seja, a teleologia é acompanhada, na verdade, ou acompanhando o próprio movimento do fluxo da realidade em suas próprias contradições. Isso ao contrário de pensar, né, essa perspectiva aqui dialética, nesse movimento, seguindo esse fluxo da realidade, suas próprias contradições, seria o contrário de pensar conforme as tendências que buscam encontrar uma lei geral que se sobrepõe ao indivíduo, que submete
o indivíduo a essa lei abstrata, né, que seria uma lei universal e abstrata que paira para intervir sobre a realidade, ou seja, sobre a lei individual e particular. E aí, nessa esteira que o Gramsci, nessa mesma lógica aqui, que ele vai pensando a história, é justamente o movimento que ele vai desenvolvendo as bases da filosofia da praxis, né, reconhecendo o viés da filosofia da praxis que em outros momentos, de outros encontros e cursos anteriores, a gente abordou aqui, né, que seria a própria história em movimento concreto, a própria praxis, a teoria e prática, né, na sua síntese vivente, como ele diz, no seu próprio movimento de concretude. E aí, ao contrário dessas tendências anteriores de pensar uma neutralidade, universalidade da história, né, de harmonização, de liberdade e verdade no viés idealista, sem conflito, sem contradição, ele começa a incorporar também aqui, lógico, a luta de classes como o movimento, como elemento fundante desse movimento, né, que tem o caráter da própria filosofia da praxis, que é ser a filosofia do conflito. O reconhecimento do conflito como parte integrante, né, desse movimento da realidade. Então, nessa esteira que constitui a filosofia da praxis, a história como movimento concreto da luta de classes, em que cada parte expressa, né, o seu finalismo, a sua particularidade em conexão com essa totalidade, né, com a luta mais fundamental que é a luta de classes, esse movimento aqui dessa conexão, né, é que também demonstra uma outra dimensão da dialética, né, esse movimento de relação, dessa conexão entre a luta de classes mais geral, mais ampla, que gera a necessidade de luta, tanto nas dimensões macro como nas dimensões micro, né, mais ampla e mais restrita, como ele vai desenvolvendo nos cadernos, principalmente no conjunto dos cadernos, do caderno 13, né, Maquiavel, História da Política. Então, dessa forma, o passado deve ser estudado e compreendido para referenciar a luta, segundo Gramsci, né, mas não como um cânone sobre o presente e o futuro. Então, o passado é uma referência, é a memória, né? Quem é do curso de História, como o João, né, opera muito bem com a concepção, né, o conceito de história e memória. Então, a concepção de história, segundo Gramsci, é sempre vista aqui como um campo aberto de luta, sempre aberta, né, que nesse primeiro momento significaria, para nós hoje, que a gente tem uma leitura, né, dos fundamentos da filosofia da praxis, isso aqui já está dado, né, já é a base do nosso pensamento. Mas para a época, né, nesse primeiro movimento que se faz ali no contexto da Primeira Guerra, do contexto da Revolução de Outubro e no contexto do movimento socialista, era necessária essa afirmação, principalmente para a supressão da ideia da história como um processo que ocorria exterior aos indivíduos, né, dentro desse viés de verdade e liberdade, em que não tinha uma conexão com os indivíduos e a sua atuação ativa e operante, que é justamente por isso, né, um dos textos que ele vai escrever, que é a Revolução do Capital, né, quando ele vai escrever, vai fazer a crítica àqueles que pensavam que a revolução só aconteceria quando houvesse o processo de industrialização, e aí ele pega o exemplo, né, o fato histórico da Revolução Russa, para demonstrar que foi resultado da vontade ativa e operante dos trabalhadores. Então, aqui é justamente para recuperar, né, esse caráter ativo dos indivíduos, né, da potencialidade dos indivíduos na história, né, a vontade dos indivíduos e a articulação simbiótica e dialética da lei geral, que seria a luta de classes, né, no fato individual, na identidade entre história e espírito, entre vontade e realidade, no próprio processo do ato histórico. Então, nos cadernos, com a concepção da relação unitária entre teoria e prática da filosofia da praxis, com o conceito de estrutura econômica que vai sendo desenvolvido, ou o conjunto das forças materiais de produção, que seria, segundo ele, o elemento menos variável da história, que se poderia construir uma ciência experimental da história, porque o conjunto das forças materiais de produção possibilitaria estabelecer com certa aproximação
aproximação da realidade, né, o quando ou quanto de desenvolvimento, né, nesse sentido econômico, daria esse salto desse processo quantitativo, dessa expansão econômica, em que momento ela se tornaria qualitativa, ou seja, formaria um novo modo de vida social. Então, ou seja, o momento em que a história passada, a memória, se torna, de novo, política presente, ou seja, quando ela se torna referencial para um movimento ativo e operante da política presente, que ele fala que seria referenciar a ação histórica do momento, né, do presente, e a luta de classe que pode ter se fixado na prevalência de uma delas. Então, ou seja, por exemplo, a lógica burguesa colonial, né, e aí, quando a história ela serve de referência para o presente, eventos históricos passados servem de referência para o presente, para movimentar a história e sair expandir esse quantitativo e possibilitar um salto qualitativo de um novo modo de vida social, que, segundo Gramsci, né, ou, ao mesmo tempo, servir, né, para sair da prevalência de uma delas, ou seja, da hegemonia de uma delas, que seria a hegemonia da lógica burguesa, e no nosso caso a lógica burguesa colonial, serviria para reabrir a possibilidade de pensar novos caminhos, certo? Então, nesse momento, Gramsci realiza aqui, na verdade, o que ele faz, inclusive, com a própria concepção de filosofia, né, ele faz com a história. Ele realiza a tradutibilidade entre história e política. Para o Gramsci, a filosofia não é contemplativa, que você vai se apropriar de todas as categorias do pensamento historicamente produzido, né, para se tornar um grande intelectual, mas para se tornar um intelectual orgânico, ativo e operante na realidade. Então, a história, da mesma forma, ela não é um acúmulo de fatos históricos guardados para ser memorizado, né, mas é justamente a relação ativa que ele faz aqui entre história e política, ou seja, ele reconhece que há uma identidade entre elas, no conjunto dos cadernos 4, caderno 3 e caderno 1, né, e que tem a sua fonte na sua leitura da crítica da economia política, saindo de uma visão mecanicista da realidade, que é o viés que ele desenvolve a filosofia da praxis. Sair de uma visão mecânica, automática, determinista, que era o conjunto das concepções, né, que permeava as concepções tanto do campo da história, quanto da filosofia, quanto da política no tempo dele. Então, ele realiza essa tradutibilidade entre história e política, né, a partir dessa leitura que ele vai fazer das teses sobre Feuerbach e da crítica da economia política, que vai formar os fundamentos, né, os elementos que podem suplantar teses que levam a certos fatalismos e a paralisia da luta, né, tanto na época como desse mecanicismo, desse determinismo, em que a revolução vai acontecer, a lógica de uma visão linear da história e evolutiva da história, que o capitalismo vai ruir por si só, e aí não é preciso investir na formação da classe trabalhadora, porque não é preciso investir nos indivíduos, porque essa realidade ela tem um movimento próprio, exterior aos indivíduos, então leva a fatalismos, né? Que seria similar à perspectiva que há também, né, a quem defenda também a ontonegatividade da política, né, pois aqui a política, nesse caso, o programa, ela seria ontopositiva pela própria necessidade histórica, né, necessidade entendida aqui não no sentido especulativo, mas no sentido histórico concreto da própria luta de classe. Então, por isso que ele vai afirmar que o conjunto das forças materiais de produção é, ao mesmo tempo, toda a história passada cristalizada, né, e a base da história presente e do futuro é um documento e uma força ativa atual, né, como ele vai afirmar lá no caderno 4. Ou seja, a totalidade social com esse conjunto das forças materiais e, ao mesmo tempo, essa história passada que a gente precisa se apropriar, mas, ao mesmo tempo, uma força ativa para pensar aí o processo de movimento da própria história. Então, se coloca aqui, né, nesse sentido, antimecanicista, né, anti-economicista, antideterminista, fazendo a tradutibilidade entre história e política, né, não como memória exterior, algo exterior ao indivíduo, mas articulado dialeticamente
com a criação, né, o fato da própria história ser criação humana. Então, ele se coloca contra as concepções da história como hipotética, sociológica ou fetichista, né? Então, o que seria, né, essas abordagens aqui que ele vai se colocar contra, né? As que sacrificam a individualidade do evento a leis gerais, né? Tem um movimento de desenvolvimento histórico, uma evolução que vai acontecer, que vai se desdobrar, e aí nega o papel do sujeito na história, né? Ou, ao mesmo tempo, a hipótese arbitrárias que leva a determinado tipo de autonomismos espontaneístas, como ele, em outras passagens dos cadernos, ele desenvolve. Então, ele reconhece que o presente contém todo o passado, e do passado se realiza no presente aquilo que é essencial, sem resíduo de um incognoscível, que seria sua verdadeira essência. Ou seja, ele reconhece o caráter inegável da história no seu resultado atual, mas ele não exclui o fato de que foi escrita pelas classes vitoriosas, né? E que esses elementos que ocorreram no processo né, no movimento de conservação, superação, segundo ele, ocorre porque há determinados elementos que são contingentes. O Gramsci vai operar essa análise mais detalhada dos elementos da realidade no caderno 3, do ponto de vista político, em que ele vai falar de que há elementos permanentes, né, e elementos ocasionais em cada momento da história. E aí ele reconhece a história tem sido escrita, né, pelas classes vitoriosas. Lá no caderno sobre o ressurgimento italiano, ele vai afirmar isso com mais detalhe, quando ele faz essa análise, e é por isso que ele afirma que a unificação histórica das classes dirigentes, ela reside no Estado, na formação do Estado, né, a luta de classes, sociedade de classes, já se ergue, né, com a formação da sociedade classista, se legitima através do Estado, e a sua história é essencialmente a história dos Estados, segundo Gramsci, né, dos grupos de Estados. E aí ele continua, quanto às classes subalternas, a unificação não acontece. Sua história é uma função desagregada da sociedade civil, que é, segundo Gramsci, né, incorporada pelo Estado integral na sociedade burguesa. Então, nesse sentido, Gramsci reconhece a importância da historiografia, porém ele vai ressaltar a visão, o olhar crítico que é preciso ter sobre ela para aferir o que se afirma como resultado permanente da luta, né, como a gente estava falando. Para ele tem elementos permanentes e elementos ocasionais. Então, a vitória permanente dirá o que é racional e o que é irracional, que era uma discussão que havia no momento histórico, né, que ele estava vivendo, entre os intelectuais da época, considerar o que é história e o que é anti-história, e o que é racional e o que seria irracional diante da compreensão do que seria história. Então, racional seria aquilo que tem um elemento, né, que tem permanência na história, e irracional seria aquilo que não tem que seria ocasional, que não tem essa permanência na história. Então, o que é digno, né, de vencer, porque o seu modo continua a superar o passado, segundo ele, que é o que seria racional. Então, por isso que afirma que o ensaio aqui tem dois, segundo ele, né, tem dois documentos, né, ou duas visões que se pode ter sobre os tipos de documentos que a gente vai analisar para reconhecer o que é, o que a gente vai se referenciar para considerar histórico, né? E ele vai dizer o seguinte: o ensaio jornalístico está mais exposto ao risco de trocar o que é permanente pelo ocasional e vice-versa, né? E outros documentos, né? Outros documentos históricos, né? Dentro da historiografia, segundo ele, que se detém aos elementos permanentes são esses que vão falar dos elementos mais profundos, né, das raízes da luta de classe, segundo ele, é o que vai servir de referencial. O Gramsci era um homem do seu tempo que estava respondendo a várias demandas, estava respondendo os intelectuais do seu tempo, né, com a discussão sobre história e anti-história, estava respondendo à militância do seu tempo para colocar a classe trabalhadora no seu lugar,
ativo e operante diante da história, então ele estava respondendo a diversas preocupações, né, dentro e fora do partido, filosófica, né, teórica e prática, e aí ele vai complexificando isso no conjunto dos cadernos, detalhando isso, né, história, reconhecendo a identidade entre história e política, né, entre história e política, e ao mesmo tempo detalhando, né, assim, na visão dele, onde que a gente pode recuperar esses elementos da história, já que a história tem sido contada pelas classes dominantes, como, né, o Marx também vai na esteira do Marx, né, ele segue. Então, ele vai reconhecendo aqui, né, essa identidade entre história e política, a tradutibilidade que ele faz entre história e política, e ele vai reconhecer a necessidade, né, de ter cautela para não vulgarizar a história, né, com propaganda, ou reduzir a historiografia a objeto de pura contemplação, e não gerar também a dicotomia improdutiva entre reflexão e ação, né, que levaria a compreender que toda a ação inovadora, ou toda reflexão inovadora, apareceria, né, como irracionalismo, como algo reacionário ou improdutivo para o processo revolucionário, né, ou como algo, diante da discussão que faziam na época dele, né, que ele estava participando ou problematizando, um irracionalismo anti-historicista. E aqui eu coloco até um destaque, né, que serve para mais adiante, para o próximo módulo, né, o módulo que vai começar na próxima aula, para quem tiver interesse, né, a gente mesmo problematizar com o professor Oswaldo, porque nessa visão que coloca essa dicotomia entre reflexão e ação, ou mesmo ser embebido por uma lógica mecanicista, né, coloca esses extremos e numa lógica determinista, aparecem autores, por exemplo, como Mariátegui, diante da central do partido, que apresentava uma leitura original, como sendo uma espécie de racionalismo, né, porque trazia algo extremamente novo, original, específico, particular, mas não desconectado, lógico, com a luta de classe, com a perspectiva da luta de classe. Então, era uma preocupação que o Gramsci também tinha na época dele, né? Porque ele também tinha uma análise diferente da realidade histórico-concreta da Itália em relação à Rússia, né? E principalmente o contexto sócio-histórico italiano atravessado pela questão meridional, né? Que já levava tanto pela organização sociopolítica da produção, a questão meridional, a entender o contexto italiano como diferente, né, como algo diferente do contexto e da estratégia, tática e estratégia que seria necessária pensar no contexto que levou à Revolução de 1917. Então, para Gramsci, o historicismo seria fruto da crise do Ocidente e da cristandade. O que isso significa? Né? Que seria o fruto, a síntese, né, dos elementos da gênese da cultura moderna, né, e por isso no caderno 16, né, ele propõe que o historicismo seria a base de toda a concepção moderna da vida, da qual o marxismo, né, a filosofia da praxis seria esse historicismo superaria essa visão anterior, baseada numa visão de uma alienação, né, religiosa, uma visão mítica, histórica, né, fetichizada, atravessada pela religião, agora por uma visão em que a história vai tomando uma certa centralidade, e a centralidade dessa cultura moderna que estava em gestação, que, segundo ele, o marxismo e filosofia da praxis seria o coroamento desse momento, né, com a sua independência e originalidade. Por isso, né, seria um historicismo crítico, antidogmático e imanente. Imanente no sentido de estar conectado com a realidade, com a terrenalidade, com a mundanidade das coisas, do movimento da própria história, né? Então, desse modo, em nada tem a ver com a visão linear evolutiva ou a visão de saltos e rupturas numa sequência automática, né, abstrata dos fatos, ou mesmo com o evolucionismo otimista da Segunda Internacional, né, que ele refutava, ele criticava e ele desenvolveu e tentou recuperar o marxismo através dos estudos que ele vai fazer do Labriola, da filosofia da praxis,
para sair desse imbróglio, né, desse mecanicismo da Segunda Internacional, que embebeu também a Terceira. Então, segundo ele, no caderno 1, né, a história não se reconstrói com cálculos matemáticos e, ademais, nenhuma força inovadora se realiza imediatamente, mas sim com racionalidade e racionalidade, arbítrio e necessidade, como vida, né, ou seja, como subjetividade e objetividade. Isto é, com todas as debilidades e as forças da vida, com suas contradições e suas antíteses. Então, para o Gramsci não existe racionalidade sem racionalidade. Ele vai operando com os pares dialéticos, compreendendo, né, a sociedade dos conflitos, e para ele, racionalidade, a história, né, como está dada, ela tem a classe que é racional nesse sentido, racional não no sentido que tem a razão ou o pensamento mais avançado, mas nesse debate aqui teórico-prático do que é racional e irracional na realidade, ou seja, o que é que pode se efetivar, se tornar realmente efetivo na história e o que é que pode ser superado, o que é que se conserva, o que é que se supera. Então, para ele, né, racionalidade e irracionalidade significa duas classes em movimento, duas forças históricas em movimento, que a história não seria processo, inclusive, né? Eu tenho um problema com essa palavra, e eu acho que aqui o Gramsci ele coloca muito bem. A história não seria processo, né? Porque é o processo da ideia de que é algo automático, exterior ao sujeito. Seria um equilíbrio de forças, né? De forças em constante luta. Então, com essa visão historicista, imanente dialética, ele vai afirmar que a filosofia da praxis seria esse historicismo absoluto. Absoluto não no sentido de que é universal e que desce de cima para baixo, né? Mas no sentido de que reconhece que é um movimento constante dessas forças em constante luta, em constante conflito, né? Então, para ele, esse seria o filão da nova concepção de mundo. Seguir esse filão, né, seria seguir o próprio movimento da história. Por isso que a filosofia da praxis, para ele, ela é ao mesmo tempo ontológica, ou seja, né, compreender a forma de ser do movimento da história, e é gnoseológica, porque é um método de compreensão desse próprio movimento imanente da história. Então, a história, para ele, né, como luta, ainda está aqui dominada pela perspectiva dos vencedores. Então, eles estão ao lado da totalidade, né, que engloba a perspectiva dos vencidos. A afirmação de uma força é a revelação, segundo ele, da insuficiência da força adversária, ou seja, a existência das classes subalternas e dos grupos subalternos revela, né, a insuficiência da força adversária, né, de estar em constante conflito, em constante movimento. Então, a história ela não é um fato dado, ela não é fatal nesse sentido. Ou seja, a dominância, a dominação das classes dominantes, dos grupos vencedores, não é eterna, que é o que ele está querendo demonstrar aqui. Então, a história integral, né, portanto, a partir desse viés que ele vai desenvolvendo aqui, se refere à perspectiva dos subalternos, de quem não impôs na história a própria necessidade. No caderno 5 ele vai dizer isso. E por isso, o pleno resgate da política e sua ontopositividade nessa perspectiva histórica, ou seja, de afirmação da necessidade desses grupos subalternos, né, também uma geração, também gera uma operação historiográfica, ou seja, recuperar o lugar dos subalternos, sua história de vida, a luta, né, pela sua própria emancipação, significa recuperar a consciência dos grupos subalternos, segundo ele, né? Então, aí nos cadernos, em fevereiro de 1933, ele vai se questionar como estudar a história, como que vamos estudar a história se ela é contada pelos vencedores. Então, ele vai dizer, na realidade, no caderno 4, na realidade, até agora nos interessou a história europeia, e chamamos de mundial a história europeia com seus apêndices não europeus, porque a história nos interessa por razões políticas, não objetivas, ainda que no sentido de científicas. Então, o Gramsci já começa a desenvolver, né, uma visão muito mais ampla, nacionalista, internacionalista, ou seja, a necessidade do desenvolvimento de uma vontade nacional popular, ou seja, dentro do seu próprio território, com as suas próprias contradições, articuladas com a visão internacionalista,
né, para além dessa dominação dessa história considerada universal. Então, para ele, o universal é um historicamente concreto, e não um abstrato que se coloca, que paira, né, como verdade absoluta. Então, ele afirma que a existência da Rússia soviética, por exemplo, né, poderia mudar as coisas, já que não se situava, né, na Europa Central, e gerar o interesse das questões orientais. Mas aí ele reconhece que mesmo dentro da própria Itália, né, muita gente não conhece a própria história, a história da Itália, mesmo na medida em que ela explica o presente. A vitória da burguesia, que me parece necessário torná-la conhecida antes de qualquer outra coisa. Então, ele reconhece que a história da Itália, ela não é conhecida pelos próprios italianos, porque se estuda, né, comumente, né, a história do próprio desenvolvimento da burguesia como uma história universal sobre a própria história da Itália, né, como no nosso caso aqui no Brasil, na América Latina. Então, por isso, o estudo do ressurgimento, ele vai desenvolver no caderno 19, que visa destacar a entrada na história dos subalternos, dos derrotados de ontem, o que seria, né, o ressurgimento, ele vai retomar, vai voltar a um período na história do desenvolvimento da história italiana, do processo de unificação italiana, para tentar recuperar nesse processo histórico de desenvolvimento, né, da formação sócio-histórico-política da Itália, qual é o lugar que os subalternos ocupavam, né? Era ativo, era operante, era em que ordem que eles se situavam nesse processo. Então, ele faz essa retomada lá no caderno 19 do Ressurgimento para destacar a entrada na história dos grupos subalternos, né, com essa incorporação nas lutas dos derrotados de ontem, como ele vai dizer, uma visão que assume valor político e estratégico. Então, nesse viés, a tradutibilidade não seria, né, o que muitas vezes pode ser compreendido como copiar o que o Gramsci falou para a Itália, ou que o Lenin falou para a Rússia, para a realidade latino-americana, para a realidade brasileira, para a realidade nordestina, né? Mas se apoiar nas referências, nos elementos, né, de força permanentes que foram desenvolvidas nessas lutas, e principalmente nas nossas próprias lutas, né, para traduzir a nossa própria história em força política, em ação. Que é isso que ele tentou fazer, né? Então, a tradutibilidade seria o que ele tentou fazer no seu tempo, no seu território, no seu tempo, no seu espaço, para a nossa própria história, né? E por isso que ele, né, ele não coloca como sinônimo, né, a ideia de universal como precedente da verdade histórica, né? As coisas são no seu próprio movimento imanente, portanto político. O conceito de classe revolucionária, por exemplo, como proletariado, a classe revolucionária que vai fazer a revolução como um abstrato, né, como uma classe revolucionária abstrata nos diversos territórios, independente das suas particularidades, seria uma abstração, né? Então, em muitas realidades, territórios, enfim, conforme a sua organização, a sua formação socio-histórica, política e cultural, né, essa classe, no mínimo, teria que se articular com outras classes ou grupos subalternos, e por isso o Gramsci amplia o conceito de classes e grupos subalternos no caderno, né, nos cadernos, ampliando aí a articulação entre opressão e exploração e o potencial, né, político-revolucionário dessas classes e desses grupos, né, descentralizando aí dessa visão abstrata, né. Nesse espectro, né, ele vai combatendo a perspectiva neutra da universalidade da história, defendida pelo Prout, né, que a história seria ético-política, ou seja, Prout negava o conflito, defendia a dialética dos distintos, que havia uma justaposição dos opostos, classes sociais dominantes, né, classe burguesa, trabalhadora, cada uma cumprindo a sua função social, e aí pensava numa lógica de harmonização, lógica ético-política, negando o conflito, negando a luta de classes. O conceito de história integral no Gramsci é justamente se colocar contra essa visão dessa harmonização social que não existe na realidade, essa visão abstrata de harmonização, né, no nosso caso, o mito da democracia racial, né, de uma harmonização social entre as três raças que não existe.
né? Então, o Gramsci, ele já, o conceito de história integral é justamente recuperar o potencial do conflito, né, da consciência do conflito que existe na realidade concreta, da filosofia do conflito, da filosofia da praxis, né, que reconhece a luta de classes concreta na realidade que precisa ser superada, mas que precisa ser reconhecida para poder ser enfrentada. E por isso, né, esse conceito da história integral faz, né, segundo ele, teria dois desdobramentos, né? Revelar o falso universal, o falso socialmente necessário, né, como Marx utiliza esse termo da perspectiva histórica burguesa, do desenvolvimento histórico linear, o próprio conceito de desenvolvimento, né, linear, evolutivo, inevitável, né, isso tinha que acontecer, a colonização tinha que acontecer para haver desenvolvimento histórico, tinha que acontecer para haver o processo de desenvolvimento das forças produtivas, né? E opera a história integral a revelação das lutas, né? Sai desse modo mecânico e automático de reconhecer algo como necessário exterior ao ser humano, automático, que tinha que acontecer, era algo dado, fatal de acontecer, né? Ordenado, ou seja, dessa visão de ordem, progresso, iluminista, né, ao conflito, ou seja, tem luta. Foi de luta que surgiu isso, né? Foi com luta, é por luta. Então, ele indica a possibilidade também de uma luta política na construção de uma universalidade na concretude das lutas, e não como abstrato. Né? Ele sai da ordem para o progresso, né? Ou da ordem ao conflito, para do conflito à ordem, ou seja, a possibilidade de formação de novas formas sociais, articulando aí o nacional e o internacional, as necessidades nacionais, a necessidade internacional da luta dos trabalhadores, da luta dos grupos, né, e classes subalternizadas. E aí mostra que toda teoria da história, ela guarda um determinado projeto hegemônico, né? Nesse viés é possível criticar a própria ideia do desenvolvimento histórico, né, como algo automático que leva a uma compreensão linear das lutas políticas, né? Como resultado, né, ele recupera essa ideia de que a história, na verdade, é resultado dessas lutas na prática. Por isso, o Gramsci aqui entende a história não como um processo, né, mas como um campo aberto de luta, e luta não só pela memória, pela história, não pelo presente, mas pela história, pela memória, pela consciência política necessária das massas, dos grupos subalternos. E aí a gente entra um pouco nesses elementos que tem lá no texto indicado, né, que vou tentar aqui rapidamente, porque eu acho que a gente já está chegando no nosso tempo, reconhecer a partir dali, né, que esses processos de recuperação dos grupos subalternos ocorreram aí a partir dos estudos subalternos, apropriado num viés que negava o potencial revolucionário, né, negava também a luta de classe em última instância, né, e o potencial da classe trabalhadora nessa dimensão, né, negando, inclusive, o lugar ou as contribuições do Marx nesse sentido, né, pelo lugar que ele ocupava, de onde ele escrevia, né, ser acusado de ser eurocêntrico, ter uma visão da classe trabalhadora como eurocentrada, branca e tal, né, e lógico que ele era um homem do seu tempo com seus limites, mas das suas contribuições também, como a gente vai ver na obra do Kevin Anderson, Marx nas Margens, como o Silvio Almeida também vai falar, né, do processo de estruturação, do processo de estruturação do capitalismo nas colônias, né, no nosso caso, estruturando o racismo como parte do processo da formação sócio-histórica, num desigual combinado aí do processo de desenvolvimento do capitalismo ou seja, de uma estrutura e de uma superestrutura correspondente com um necessário processo de desenvolvimento e de cristalização, de formação, da subalternização de determinados grupos sociais, né? E aí a gente tem outros autores, né, que vão nessa linha, pegando, né, esses elementos do processo de constituição da história com essa cisão, vamos dizer assim, entre uma visão dominante, né, que vai sendo levada
branca, eurocentrada, cristã, europeia, como sendo o que tem de mais avançado sobre outras civilizações existentes que passam a ser consideradas, né, principalmente quando apresentam resistência a esse processo de subalternização, né, passam a ser consideradas selvagens, bárbaras e civilizadas para garantir, né, para legitimar o processo de genocídio, epistemicídio. E aí a gente tem a Lélia Gonzalez, o Fanon, né, que vão trazer os elementos para a gente compreender esse processo de formação dessa dominação estruturante, né, estrutural e superestrutural, ou seja, no nível da subjetividade também dos indivíduos, com alienação colonial, como o Fanon diz, e no caso da Lélia Gonzalez, né, que traduz para a nossa realidade a neurose cultural brasileira. Nesse espectro, né, a gente tem, como Gramsci fala, a história contada pelos vencedores, e aí a gente mal conhece a nossa própria história. A gente não tem, né, como Gramsci diz que na Itália ninguém conhece, porque estuda primeiro a Revolução Burguesa, no nosso caso praticamente é assim também, a história é contada desse viés, né, do colonizador, então a gente não conhece, embora nos últimos anos isso tenha se tornado um pouco mais presente, essa discussão, mas a nossa formação escolar, universitária, em todos os âmbitos, né, nas publicações, a gente não tem uma presença, né, principalmente de uma leitura de reconhecimento da participação, por exemplo, ativa e operante dos povos indígenas, né, dos povos originários no processo de resistência e de organização contra, né, de luta contra o processo colonial. Então, a gente tem, por exemplo, né, e eu estou falando isso para vocês, isso tudo tanto na leitura que a gente vem fazendo do Gramsci, né, como eu falei para vocês, nem publicação tem sobre isso, a gente está caminhando aqui, tateando, trazendo as primeiras aproximações, e a partir disso fazendo essas leituras, e de uma visão, né, de um ponto de vista mais amplo, a gente não tem realmente a inserção desse viés, né, tem ocorrido de reconhecer, por exemplo, a Confederação dos Cariris, a Revolta dos Tapuios, que durou, né, um tempo, né, de luta e resistência, no nosso caso brasileiro, aqui trazendo para a nossa realidade, né, foi contemporâneo à organização, né, a luta do Quilombo dos Palmares, e foi uma organização indígena, né, uma organização a Confederação das Nações, seja, diversas etnias que se organizaram quando os colonizadores, né, estavam tentando adentrar para o sertão nordestino, né, o que hoje a gente conhece como Nordeste. Essa história a gente não conhece, né, que é o exercício que a gente precisa fazer, né, esse exercício que o Gramsci tentou fazer com o ressurgimento, a tentativa de compreensão do ressurgimento italiano para entender a experiência dos grupos e classes subalternas nesse processo. Então, a gente não tem na historiografia, né, não tem registros que disseminem esse conhecimento para a gente ter como referência também a organização tanto dos povos, né, escravizados, negros, trazidos para cá para trabalharem nas plantations, né, nas monoculturas, como também dos povos originários, né. Então, a gente tem diversas experiências, e principalmente essa boa parte, né, dessas experiências ocorreram por aqui, pelo que hoje a gente conhece como Nordeste. Então, a gente tem na formação sociohistórica, na nossa formação sociohistórica e cultural, né, majoritariamente, a marca dos povos subalternos no Nordeste, né, não é à toa que a gente também tem a marca da questão meridional, interna dentro do nosso processo do colonialismo interno, como Gramsci também se refere ao processo que ocorreu e ocorre também na Itália. Então, esses elementos, né, de resistência da história, de conhecer, de reconhecer essa história, de reconhecer os elementos desenvolvidos nesse processo, o espírito ativo, inventivo, aguerrido, a concepção de mundo, as epistemologias e as ontologias, né, a gente tem necessidade histórica concreta, como Gramsci diz, de
recuperar os elementos, né, esses elementos importantíssimos, por exemplo, que guardam, né, o Gramsci ele fala aí desse debate entre racionalismo e irracionalismo, o que seria permanente, o que seria ocasional. Então, se a gente for olhar, por exemplo, para a nossa história, a gente tem esses povos originários subalternos que foram subalternizados à margem da história dominante, né, que resistem há mais de 500 anos e têm uma efetividade histórica, segundo essa análise que a gente está fazendo aqui, apoiado nisso que o Gramsci desenvolve, né? Tem uma efetividade histórica porque eles estão vivos, eles mantêm a sua ontologia, a sua concepção de mundo, a sua epistemologia viva há séculos, por mais que tenham passado por momentos, né, de violência, de genocídio, de epistemicídio, tudo isso, mas resistem coletivamente a todo esse investimento contra a sua própria existência. Então, não é algo que a gente possa desconsiderar como marginal, né, que a gente possa considerar como marginal, como elementar, como inferior, como menor no processo de compreensão das nossas necessidades, porque dentro da nossa formação sociohistórica, a Terra vai se constituindo como um ponto, né, desse conflito, um ponto de elemento de importância desse conflito interno da nossa formação, até hoje, né, está na ordem do dia. E, infelizmente, né, a gente não estuda isso, né, somente, se eu não me engano, em 2010 que entrou a lei, né, para estudar, para incorporar as concepções de mundo, a história, né, e tal, e aí 5 anos depois foi que foi incorporado também a necessidade da gente estudar do ponto de vista originário. Então, essa visão está sempre ali no último plano para ser pensada, e que tem uma cosmovisão, tem uma ontologia, tem uma visão de mundo, a concepção de mundo nos termos do Gramsci, né, que se mantém não capitalista, né, que se mantém anticapitalista. Então, é algo que eu acho que vale a pena a gente se debruçar para conhecer, e por isso a proposta desse curso, né, com a lógica que eles desenvolvem, né, e mantém antes mesmo da chegada dos colonizadores, que é a concepção do bem viver, a sua articulação orgânica e integral com a natureza, né? A gente viu aqui numa outra aula, enfim, em outros encontros, a visão ontológica e tal do Lukács, Marx e Gramsci, né? A articulação ser humano-natureza através do trabalho, mas com a racionalidade burguesa vigente nesse processo de modernização, né? Nesse processo de ampliação, de se espraiar essa visão moderna de homem, né? Foi levada adiante com a cisão entre cabeça e mão, saber e sentir, que são elementos que o Gramsci tenta recuperar e traz, né, nos cadernos, e que essas concepções elas mantêm ativa e operante na prática, né, não só do ponto de vista teórico. Então, aqui eu trago esses elementos iniciais, né, para justificar também porque que esse curso, a gente considera que esse curso seja importante para passar, inclusive, né, pelos autores que a gente vai passar, a Mariátegui, Pablo Gonzalez, a Cozy Kank, né, para trazer essas contribuições do que eles já conseguiram condensar do conhecimento estudado, né, do que pesquisaram, para a gente poder se apropriar o mais rápido possível, né, e poder, né, avançar aí na leitura teórico-prática. Então, eu acho que eu termino por aqui, não sei se fez sentido para vocês, né? A fala aqui complexa, tentando seguir esse caminho da história integral para o processo colonial, e destacar aqui a importância, né, desses conhecimentos para o processo de pensar e construir aí um novo modo de vida social. É isso. Tem duas perguntas, que é uma que alguém fez e uma pergunta minha. Da discussão que eu estava tendo até na disciplina agora à tarde, eu lembrei, né? Da parte da discussão do Gramsci. A primeira pergunta é: está correto dizer que Gramsci utilizou da praxis da classe operária para compreender os desdobramentos existentes nessa relação entre o sujeito concreto e a realidade concreta que o movimentaram as relações sociais e de poder?
Aí, a segunda pergunta é qual é a importância da gente reconhecer, né? Conhecer e reconhecer essas outras epistemologias, essas outras ontologias aqui na América Latina para a formação de outra praxis social e qual é a relação com a centralidade do conceito de traduzibilidade do Gramsci nesse processo. Porque a gente estava discutindo hoje na disciplina, era justamente isso, tipo, que não basta só reconhecer essas outras epistemologias, né? Você tem que colocar essas epistemologias em prática, né? Em movimento. E aí, como é que o conceito de tradutibilidade ele se articula com isso? Se tiver mais perguntas, eu trago já já. Primeiro, na verdade, reconhecer a importância, porque, na verdade, mesmo no seio da esquerda, mesmo no seio da esquerda marxista, mesmo no seio da esquerda gramsciana, ainda não há um reconhecimento dessas epistemologias, dessas ontologias, porque, infelizmente, grande parte da leitura que é feita dessas ontologias e epistemologias, não só latino-americanas, mas do sul global como um todo, é vista como se atravessada pela lógica colonial. É atravessada por uma visão de que não atende a esses critérios de racionalidade, não atende a esses critérios, quando, na verdade, só pode ser compreendida em si mesma, na sua imanência. Não dá para ser compreendida do ponto de vista dessa racionalidade burguesa. A gente pode fazer a tradutibilidade dos elementos da filosofia da praxis enquanto história, enquanto método de compreensão da realidade, para reconhecer a potência dessas ontologias, ou seja, quando a gente fala ontologia, é um modo de ser, é uma forma de ser, o modo de ser de organização social, de determinados grupos sociais que se organizaram de forma autônoma, dependente, integral, de forma, atravessada por uma determinada concepção de mundo que a gente considera orgânica, com a natureza, que inclusive amplia a visão de humano para além da cisão que essa racionalidade burguesa opera, né? O humano ele é racional, ele é cabeça, coração é inferior, emoção é inferior, né? Nessas ontologias, nessas visões, nas concepções de mundo, o ser humano é um ser humano integral. Você só sente porque você pensa, porque você ouviu uma coisa que lhe afetou, aí você sentiu. Então, é uma integração com a natureza. Então, eles expandem a concepção, né? Tem a concepção de humanidade, né? Por que a terra, a floresta, os animais são tão importantes? Porque eu sou, porque nós somos, né? O fundamento do Ubuntu, né? Eu sou porque nós somos. Eu sou, mas o eu sou não é só eu, ser humano, o Homo sapiens sapiens, né? Mas é eu, Homo sapiens sapiens, porque eu só sou Homo sapiens sapiens, porque a árvore existe, porque o animal existe, porque a terra dá o fruto e eu me alimento e eu tenho uma integração orgânica com isso, porque tem a água que me dá a vida, o mineral, eu tenho que beber água todo dia. Então, é integração orgânica, integral. É uma visão de totalidade que se expande como totalidade, para além dessa estrutura e superestrutura que a gente vem, né, opera dentro do campo da filosofia, da análise, né, mas para uma estrutura, uma superestrutura que se expande de uma forma, né, viva para as outras esferas da realidade, né, com as quais, segundo o Cax, a gente dá o salto social, né, a ser social, mas a gente mantém uma interação orgânica, uma interação de vida. Fazer a tradutibilidade disso não é você pegar esses elementos que foram... E aí, por isso, por exemplo, que o Mariátegui, né, ele foi considerado um marxismo heterodoxo, né, que a gente vai ver na próxima semana aí as duas aulas, né, porque ele reconheceu na materialidade histórica dele, assim como o Gramsci reconheceu que não dá para fazer a revolução na Itália, porque a constituição do tecido social na Itália era diferente do tecido social da Rússia soviética, e ele reconheceu que no Peru era diferente de lá, e por isso, inclusive, o próprio conceito de classe revolucionária, né, é diferente, é porque ele fez a tradutibilidade, ele entendeu o método do materialismo histórico, ou seja, da filosofia, da praxis, como operando a análise da
sua própria realidade, ele traduziu a sua própria realidade. Isso é a tradutibilidade, né? Que geralmente é entendido como pegar o que o Gramsci escreveu, o que o Marx escreveu e enxertar na nossa realidade. Aí seria idealismo, né? Seria você vir da abstração para a realidade. E aqui é o contrário, né? O Marx até na perspectiva do próprio Marx, né? Não é a consciência que determina a vida, é a vida que determina a consciência. Então, são as contradições, são as necessidades históricas, a nossa formação socio-histórica, né? Que vão determinar quais são as necessidades, quais são as possibilidades, quais são os sujeitos históricos envolvidos na correlação de forças. E não a gente ficar idealizando, né, quem é que vai ser a classe revolucionária, porque aí se a gente for cair nessa, a gente pode cair em fatalismo, porque a gente pode não enxergar a classe revolucionária. Né? Por exemplo, no nosso tempo, que não tem mais industrialismo, estão falando em inteligência artificial, e aí a gente fica, cadê a classe trabalhadora, né? Cadê a classe revolucionária? Onde ela está? E aí, essas concepções, elas precisam ser compreendidas na sua raiz, na sua imanência, para perceber qual é realmente o potencial histórico revolucionário que elas possuem. Né? Se resiste há mais de 500 anos, então tem muito a nos ensinar. Eu acho que tem muito a nos ensinar, porque tem uma concepção de mundo que atravessa o tempo e de forma oral, né? Não é escrito, é oral, é passado de geração a geração e permanece. É algo que não é ocasional, é algo que tem permanecido. E religa, né? E reconecta, porque uma das preocupações do Gramsci aqui é a necessidade de reconectar, né? De religar, de articular, né? Ele fala que é o novo religare, né? Já que do ponto de vista da sociedade, né, do Estado integral, como ele fala, que a sociedade civil ela emerge, né, com o Estado burguês e a sociedade civil ela se integra ao Estado pela sua articulação política e tal, né, mas ela falta esse elemento que religa, né, segundo o Gramsci, né, nessa perspectiva, é o partido que cumpre esse papel, né? Que através do intelectual orgânico, deveria buscar fazer essa reconexão entre as massas, a classe trabalhadora, e fazer essa síntese entre intelectual e massa. Nesse caso, a gente tem, né, na minha opinião, teria que ver quais são as condições objetivas em que esse religar ocorre dentro dessas organizações sociais e quais são as lições que a gente tem para atualizar, inclusive, a nossa concepção de partido, para não ficar repetindo aquilo que a gente fala em 1917. Né? Em 1917 aconteceu assim, aí a fórmula partido está assim, e aí a gente parou em 1917 e virou um cânone, né? Como diz o Gramsci. Então, eu acho que a gente, né, precisa recorrer a esses elementos da nossa própria história, que resistem, que tem na história, que foram negados, que foram invisibilizados, para reconhecer quais são as contribuições, né? Quais são as lições, as contribuições que a gente pode tirar para atualizar, para incorporar, para realizar esse religar na lógica de uma frente única, que no final a lógica do partido, né? Da articulação, da revolução seria articular uma frente única do conjunto da classe trabalhadora, do conjunto dos grupos subalternos, do conjunto das classes subalternas, né? Eu acho que é por aí, João. Não sei se eu respondi a primeira, porque a primeira me escapou aqui. Pronto, já botei a questão aí no chat para tu ler. Está correto dizer que Gramsci utilizou da praxis da classe operária para compreender os desdobramentos existentes nessa relação entre sujeito concreto e realidade concreta, que movimenta as relações sociais de poder. Eu não sei se eu entendi bem aqui a pergunta, mas enfim, né? Qual o objetivo da pergunta, se é o que... Na verdade, assim, a praxis, né, que o Gramsci vai desenvolver, vai desdobrar a partir das leituras que ele faz do Marx, né, as teses sobre Feuerbach, a miséria da filosofia, né, a crítica da economia política, são as principais obras que ele vai ler para poder começar a pensar, atualizar, né, o marxismo do tempo dele, que estava embebido nessas concepções economicistas, né, deterministas que a gente destacou aqui na fala, e aí ele vai, inclusive, fazer a crítica, né, a esses elementos do movimento da própria classe, né, da própria classe trabalhadora, do movimento socialista, na verdade, né,
para reconhecer quais eram as debilidades que precisavam ser superadas, né, nesse processo da própria praxis da atuação do partido e da participação ativa e operante, né, da classe trabalhadora nas organizações, na Greve Geral de Turim, que ele ajudou a organizar, e depois ele vai fazer avaliações, né, então é tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista prático, do que ele leu, do que ele vivenciou no partido e na sua militância junto com a classe trabalhadora, que ele vai desenvolvendo essa visão, né, essa visão da praxis, superando qualquer viés, né, de fatalidade e, ao mesmo tempo, reconhecendo as relações sociais e de poder, mas criticando também formas de reprodução de hierarquias dentro do próprio movimento, né, que seria uma das nossas fraquezas, né, segundo o Gramsci aí, que ele utiliza, né, de sarcasmos bem pesados mesmo, né, para se referir àqueles que se apropriam do conhecimento ou de lugares privilegiados para reproduzir uma lógica de cristalização do seu lugar, né, nesse status quo. Tanto que a relação que ele defende, né, entre intelectuais orgânicos e massa, é de conservação-superação, ou seja, é de que o intelectual orgânico, que se coloca nesse processo de desenvolvimento, de socialização do conhecimento para elevar ou desenvolver, enfim, potencializar a classe trabalhadora, as massas, que não se coloque nesse lugar de querer se perpetuar, nesse lugar de vanguarda, né? Seria um processo de reconhecer que o seu lugar é contingente, o seu lugar é temporário, porque se o viés é desenvolver, é potencializar a classe trabalhadora, essas relações de poder no interno do partido, para o Gramsci, né, só podem ser evitadas, ou pelo menos minimizadas, com o que ele chama de desenvolvimento de uma classe que possa ser dirigente e controlar quem dirige. Né? Não é que não haja eventuais posições, lugares de liderança, mas na medida que vai se desdobrando o processo de desenvolvimento, vai controlando também esses impulsos de vaidade que ele fala nos cadernos, né? Porque as relações de poder elas têm que ser evitadas, né? Tem que se lutar contra no interno e no macro, no externo, né? Para quem está do outro lado da trincheira, para não reproduzir essa lógica burguesa. Eu acredito que, inclusive, essas epistemologias e ontologias que desenvolvem uma perspectiva autônoma, né, num viés mais do ponto de vista do desenvolvimento da autonomia, elas têm muito a contribuir também para refletir e atualizar nesse processo, né, o processo de organização do que a gente chama, atualizar a visão sobre partido e organização política, né. E aí eu estou colocando aqui, né, que a auto-organização popular talvez seja o principal elemento desse período tão trágico e destrutivo. As esquerdas majoritárias não podem mais continuar seguindo sua rota tradicional. O desafio da esquerda social será o de atuar junto à vida cotidiana dos trabalhadores e avançar no desenho na proposta de apresentar um novo projeto humano-social, um novo modo de vida para além dos constrangimentos impostos pelo sistema de metabolismo antissocial do capital. Ricardo Antunes, né, citado aqui pela IAEL. Eu não sei se tem mais tem um comentário da Alessandra, né? Acessa a educação burguesa para se apropriar do conhecimento branco, fortalecer a sua própria história, mas encontra barreiras diversas. No departamento que faço parte, geografia, tudo que foge do mais do mesmo não é ciência. Na antropologia é a mesma coisa. Tem mais alguma questão? João, não sei, que eu me perco aqui. Não tem outra questão, Angelina. Eu acho, só para finalizar, né, tipo, um último comentário, que esse comentário da Alessandra é muito... Tem? Eu acho esse comentário muito interessante, porque... Deixa eu ver aqui, professora. Vou procurar aqui, enquanto eu procuro a pergunta da professora, essa questão, tipo, de como esse processo de colonização, né, ele colonizou, de certa forma, a nossa forma de produzir conhecimento, né? Então, como a Alessandra comentou mais acima, esses conhecimentos, esses outros conhecimentos que não são esses conhecimentos acadêmicos, burgueses, eles não são considerados conhecimentos nesses espaços da universidade, por exemplo, né?
E isso gera várias barreiras no processo de pensar outras epistemologias, né? Porque isso, por conta, né, a gente está tão colonizado de certa forma que essas produções elas não são consideradas conhecimento, né? Isso é muito complicado. A sociedade civil e subalternos estão cada vez mais reféns do medo, da insegurança, passando a legitimar o estado penal, o estado de emergência, como demonstram os ataques às escolas. Nessa conjuntura e contexto, fica cada vez mais difícil o trabalho de organização autônoma, independente dos subalternos para reassumir o poder político e construir o poder popular. Aí eu acho que a pergunta está aqui, ó. Como Gramsci se posicionaria a respeito e que ação prática tomaria? Eu acho que ele teria que estar vivo para responder a ela. Estou brincando. Mas eu, pensando no momento, que esse momento histórico guarda, né, semelhanças com o momento histórico que ele vivenciou no período pré-carcerário, né, o Gramsci em nenhum momento ele recuou, né, e, enfim, a gente também, né, nos últimos anos passou por um período bem difícil, para usar um eufemismo, né, de um contexto, né, com contornos neofascistas, com muito similar a, né, guardando similaridades aí com o contexto que o Gramsci viveu. E eu acho que a gente também não recuou, né? A gente tentou avançar na medida que a gente pôde, tanto, ou seja, tanto do ponto de vista de fora, quanto de dentro do Estado, utilizando esse recurso, né, de ocupar esses espaços do Estado, que determina a nossa vida, né, em muitas instâncias. E foi, eu acho que coletivamente, né, do ponto de vista mais amplo, a gente conseguiu um avanço nesse sentido, um respiro para continuar avançando no trabalho que precisa ser feito agora, que deveria ser feito, o que Gramsci tentou fazer, né, até a véspera, até, enfim, até ser preso em 1916, né, que ele tentou fazer realmente, investir no processo de formação profunda, contínua e permanente da classe trabalhadora de transmissão de conhecimento, socialização de conhecimento e formação de bases de cultura, de articulação, de ampliação, né, o máximo possível. Acho que esse é o trabalho que a gente deve fazer agora, né, com urgência, o trabalho da ordem do dia, desarticular, né, desmontar essa forma, né, violenta que tomou conta do cotidiano da visão do senso comum, né, de cerca de metade da população. Então, nesse sentido, eu acredito que, né, tomando como exemplo a experiência que a gente viu que o Gramsci desenvolveu na época dele, eu acho que é investir nisso, né, e, se possível, recuperar também essas perspectivas que foram, inclusive, né, a gente pode dizer que os povos indígenas foram os maiores inimigos, né, os maiores, não inimigos, na verdade, opositores do último governo, porque foram os mais massacrados, né? Tanto, lógico, quem estava na linha de frente também, né, a população urbana que estava na linha de frente, a maioria, né, da população negra da cidade, mas também os povos indígenas que estavam ali guardando riquezas que o grande capital tem grande interesse, né? Então, eu acho que é o momento também da gente aproveitar a oportunidade de, né, pela primeira vez a gente tem um ministério, né, antirracista dos povos originários, e aproveitar esse momento para a gente avançar e articular, né, porque houve uma articulação, inclusive, né, tanto o racismo estrutural que atinge os povos, né, as populações negras e indígenas, né, se tornou o tema do dia e articulou, inclusive, uma espécie de frente única, de organização mais aproximada desses grupos, né, de certa forma, um movimento inédito, mas reconhecer que essa pauta antirracista, ela tem que ser também anticapitalista, né, não esquecer que a formação do racismo estrutural brasileiro, né, é a formação, né, socio-histórica
que estruturou o capitalismo aqui. Então, a pauta, né, ela tem que ser expandida para essa lógica, e que, inclusive, recupera nessas ontologias, epistemologias que são não capitalistas, né, atualizar para o nosso tempo aqui, trazer para o nosso tempo, para a nossa realidade histórica concreta, que está aqui articulando, inclusive agora, ocupando espaço dentro do Estado, para expandir aí essa visão, como a pergunta anterior, né, fazer esse religar, se difundir essa visão de uma forma mais ampla e possível, apontar aí elementos para formar um novo senso comum, que no fim das contas é isso que o Gramsci defende aí com a filosofia da praxis, né? Forjar um novo senso comum revolucionário, anticapitalista, antirracista, né? Que são aí as mazelas que a gente precisa, né? Os alvos que a gente precisa atingir. É isso, eu não sei se tem mais alguma questão, espero que tenha feito sentido. Verine, tem mais uma questão no chat sobre a Rebeca, que essa pergunta é interessante. Né? Ela disse que ouviu, né, o conceito de traduzibilidade, acredita que compreendeu, ficou pensando sobre o saber e sentir, ou sentir e saber, né? Muitos povos indígenas da América Latina sentem a natureza, atribuem sentimentos, emoções ao rio. Dentro da tradição marxista, olhar para a natureza dessa forma é desnegado para manter a materialidade. Como você analisa isso? Vai sair artigo. Mas se eu falar que eu posso ser queimada na fogueira, Rebeca, você está querendo me botar na encruzilhada. Tô brincando, mas eu estou muito mais tendenciosa a reconhecer essa organicidade, né? Eu acho que dentro da tradição marxista, a gente sabe que no processo, né, de entrada do marxismo no Brasil, né, o que chegou para a gente foi a tradição da terceira internacional, que traz elementos da segunda. A terceira, trazendo elementos da segunda, está atravessado por um certo positivismo, uma certa visão linear, uma certa visão, inclusive, do próprio processo revolucionário interno, a via prussiana, tem que desenvolver o capitalismo interno para poder acontecer, em conjunto com a burguesia, para acontecer a revolução, né? Ou seja, não se aliar aos subalternos, aos originários, aos escravizados, mas se aliar com a burguesia, né? Que é um erro histórico. Então, toda essa visão racional, né, de uma racionalidade economicista, determinista, atravessado por esses elementos, eu acho que é uma reflexão do nosso tempo que a gente precisa fazer para atualizar, inclusive, a filosofia da praxis a partir do nosso território, a partir da nossa realidade histórica concreta, né? Porque realmente, né, as pessoas realmente caem na gargalhada se a gente for falar de espiritualidade dentro do marxismo, porque, né, seria uma forma de alienação, mas é espiritualidade no sentido histórico concreto. A relação do ser humano com a natureza é uma relação espiritual. O seu espírito só existe porque existe natureza. Se não existe natureza, você não existe, nem como corpo, nem como espírito. Certo? Isso é a relação indissolúvel do saber e do sentir. Indissolúvel da cabeça e do corpo. Indissolúvel da cabeça e da mão. Entende? Que precisa ser ampliada e superada essa visão fria, essa visão desse racionalismo, que é um racionalismo burguês, no fim das contas, dessa racionalidade moderna, né, que coloca a ciência como sendo o critério, a ciência nesse sentido burguês, lógico, que a gente está falando aqui, né, como o critério de compreensão de tudo, né, e não um pensamento também especulativo, que faz parte da ciência, mas esse pensamento, se a gente for mais, né, eu já só coloco aqui mais dúvidas na cabeça de vocês. Mas o pensamento indígena é um pensamento especulativo. E para fazer filosofia, a gente tem que especular. A gente não parte de certeza, a gente parte da especulação. Né? Para poder fazer história, a gente não parte de certezas, a gente parte da especulação, do que pode ser, das dúvidas. Né? A dúvida é um princípio do conhecimento. Então, nesse sentido, eu acho que filosofia da praxis, a partir da leitura dessas ontologias, dessas
dessas epistemologias, ela pode ser atualizada para reconhecer o ser social de forma muito mais humana e integral, omnilateral, de forma mais ampla. Não só como cabeça e mão, a mão que trabalha na máquina, a mão que trabalha na indústria. Mas entre cabeça e mão, né, passa aqui um outro elemento, né, que é o sentir. E aí é para isso que a gente defende o Marx, é por isso que a gente defende o Marx. Por que a gente defende o Marx? Porque a gente não quer viver trabalhando, a gente quer viver o quê? Defender o mínimo necessário para a gente poder sentir outras coisas, sentir, tanto que lá, acho que é na ideologia alemã, que ele vai dizer que o trabalhador que não tem tempo livre, ele não consegue sentir a fragrância do perfume, ele não consegue apreciar uma boa comida, ele não consegue apreciar, sentir, isso é sentir, gente. Isso é sentir a realidade, é desenvolvimento de sentidos, certo? Não sei se eu respondi. Ou se eu coloquei mais dúvida, né? Mas se eu tiver colocado mais dúvida, se eu respondi, né? Esse é o objetivo. É a gente sair daqui com a cabeça fervilhando para a gente ler o texto do próximo encontro. Com o professor, né? Ele tem uma indicação lá. E aí eu já aproveito também para indicar para vocês que, como a gente já trabalhou com Maria Artegui antes, eu pedi aos colegas, né? Que eles não passassem pela biografia, aquela parte introdutória, porque a gente já tem material para isso, né? Já tem material disponível com esses temas. A gente tem podcast, no Gramscicast lá no Spotify, que vocês podem ouvir, né? E aí a gente vai direto para o tema dos conceitos e categorias do autor. Então, eu agradeço, espero que tenha feito sentido, que vocês tenham entendido, que tenham ficado com muitas dúvidas e possam sair aí a buscar essas respostas históricas que a gente precisa com urgência. Tá? Até o próximo encontro.